Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal. Pessoal, nesse vídeo vamos conversar sobre SSD em mais um vídeo do Caminho do PC Gamer. Nossa, série maravilhosa! Vamos conversar bastante sobre isso e eu vou deixar pra vocês os SSDs que eu recomendo aqui no link da descrição. Comprando pelo link vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Turma, vamos nessa aqui. Na verdade eu vou só passar um adzinho da XPG, que é o nosso parceiro por aqui, e nós continuamos depois do ad. SSD. Muitas pessoas têm algumas dúvidas interessantes, principalmente aí começando sobre por que uns são muito mais baratos tendo a mesma capacidade de armazenamento do que os outros. Isso a gente vai começar falando sobre então projeto de SSD. Se eu perguntar para vocês hoje que estão mais antenados aí, quais são os SSDs mais baratos de hoje em dia com excelente custo-benefício? São os seguintes modelos aqui, ó, NV1 e NV2. O que muda desses dois caras aqui? Esses dois são da Kingston, certo? São bem baratos porque eles não têm nem a memória RAM no seu cache. O que significa não ter memória RAM? Como eles não têm cache de memória RAM, ou seja, você está agredindo diretamente os chips de memória aqui quando você faz uma escrita no SSD, sem passar por cache, sem passar por nada, ele, além de tudo, acaba sendo um pouco mais lento e a durabilidade dele acaba sendo um pouco menor. E o que significa durabilidade um pouco menor? Significa que se nós sabemos que a vida útil de um SSD é determinada pela quantidade de dados em que você escreve nele em terabytes, esse daqui vai aguentar menos isso do que outro mais caro cujo tem cache, tem uma concepção um pouco diferente e memórias também diferentes. Mas ao mesmo tempo, para, sei lá, 90% das pessoas isso não é motivo para se preocupar. Parece bizarro, né? Parece que eu só desci o cacete no SSD aqui e agora eu tô passando pano. Não, porque assim, acabei de falar que se a vida útil dele é determinada pela quantidade de dados que vocês escrevem, aí vai depender exclusivamente do seu uso. Se você virar para mim e falar assim, olha, eu sou um cara que eu trabalho com edição de vídeo, cara, eu jogo, sei lá, 100 GB a cada vídeo, né? Se pega um vídeo 4K 60 hoje, vai ter no mínimo um projetinho aí, né? De, sei lá, 100 GB, um arquivo desse aqui. E todo dia você edita, sei lá, uns 6 vídeos desse aqui. Todos os dias 600 GB. Logo você vai chegar no fim da vida útil dele. Ele vai demorar para morrer e vai durar mais ou menos uns 3, 4 anos. É o que eu imagino. Agora, se você virar para mim e falar assim, olha, não, a única coisa que eu faço com o meu SSD no meu computador aqui é jogar. E o que significa jogar? Significa que, sei lá, vamos instalar aqui um Warzone nele, pesa 120 GB o Warzone, e aí, uma vez por semana, tem uma atualização de 10 GB. Se aqui fazendo isso é uma estimativa, se aqui fazendo esse piseiro todo a gente está fazendo a projeção para 10 anos, isso aqui vai durar, sei lá, 7, 10 anos. Por isso que não afeta a grande maioria das pessoas e não tem problema disso. É uma sacada inteligentíssima da Kingston para colocar na mão das pessoas um SSD NVMe com ótimo custo, mas que ao mesmo tempo vai durar muito para a grande maioria das pessoas. E nós falamos aqui NV1, NV2. Qual que é a diferença entre os dois? O NV1, se eu não me engano, eu não lembro de cabeça, mas a taxa de leitura e escrita dele está girando algo em torno disso. Porém, não é só isso, tá? Ele é 3.0 PC Express, que funciona basicamente com qualquer placa-mãe hoje em dia, né? Que tem essa entrada, placa-mãe mais moderna. O NV2, ele já é um pouco mais rápido. Eu não lembro as especificações, mas já é algo em torno de 3.300 por 3.000, só que ele é 4.0. E aí o que acontece? Olha, muitas placas-mãe
suportam um 4.0 rodando ali em compatibilidade no 3.0. Agora, outras placas-mãe não suportam. Quais placas-mãe eu já vi não suportar? Pessoas me relatando isso. B450 Steel Legend. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, para a gente poder explicar o que é isso aí? Vamos explicar essa questão do PCI Express porque é muito importante, porque só falando não vai ter como. Eu vou dar uma desenhada, aí eu tenho certeza que vai ficar bem claro para vocês aí. Então nós temos aqui, eu vou colocar dois exemplos, certo? Olha que maravilha. Eu vou colocar o exemplo da 450 Steel Legend e vou colocar 550 Aorus. B550M Aorus Elite, nossa delícia. E a B450 Steel Legend, certo? B550 Aorus Elite, ela tem aqui dois slots para SSD M2, um mais em cima, um mais embaixo. Este de baixo está ligado no chipset, e chipset B550 só entrega 3.0. E esse aqui de cima, ele é ligado ao processador Ryzen, que poderá te entregar 4.0 se você usar qualquer Ryzen 3000 ou 5000 que não tenha G no nome, tá? Se tiver G no nome, ele é 3.0 apenas. Agora, eu já vi e já tive a oportunidade de testar B550 com, por exemplo, um 5600G que não tem 4.0, mas ligaram 4.0 nesse slot e ele funcionar na velocidade de 3.0. Então, nesse caso aqui é compatível, mesmo que você compre um 4.0. Para mim funcionou sem nenhum problema. Agora, 450 Steel Legend já tem algumas particularidades ali. Ela tem um slot aqui em cima, tem até um adesivo ali escrito Ultra M2 e outro slot aqui embaixo que é ligado também, claro, ao chipset B450. Esse slot de baixo na micro ATX, na Full ATX não é assim, ele é só M2 SATA, certo? O de cima é só 3.0, não importa o processador que você vem utilizar. Já veio pessoas me dizer, ó, tem um 5700X com essa placa, coloquei um NV2 aqui, não funcionou. Por que eu tô falando isso desse jeito? O que acontece? Às vezes você vai olhar na internet, o NV2 está 300, o NV1 está 310 reais, de 1 terabyte. Aí você fala, pô, 4.0 aqui, ó, ambos de 1 tera. O 4.0 tá barato, mas minha placa-mãe não tem 4.0. Mas, pô, vai funcionar, eu vou comprar. Aí chega e não funciona. Então, infelizmente, isso pode vir a acontecer. Por uma questão de lote, coisas desse tipo, às vezes o preço dá essa variada. Mas se você tiver nesse caso, compre aqui o 3.0 NV1, é o melhor caminho, tá? Infelizmente são incompatibilidades que podem vir a acontecer, dependendo do tipo de combinação que você fizer, tá? Isso a gente acabou de bater então em cima dos M2 aí custo-benefício, que são os que têm o melhor preço no nosso mercado. E outra coisa que eu queria até comentar com vocês, o meu setup que eu gosto, mas isso é frescurinha. Eu gosto de usar dois SSDs M2. Então no meu computador eu tenho aqui um de 250 GB e outro de 1 TB. Esse de 250 eu coloco só Windows e programas. O de 1 TB eu coloco meus jogos e outros arquivos. Porque se acontece alguma coisa, eu só venho em formato esse daqui e esse aqui eu deixo intocado. Vocês podem ver que em todo vídeo de formatar o Windows 10, o Windows 11, eu explico isso aí, eu comento sobre isso daí, né? Então vocês também podem fazer essa opção. Mas lembrando que, por exemplo, se você tiver uma B450M Steel Legend, o correto é que você compre o M2 SATA para poder colocar aqui embaixo Windows e programa, 240 GB, 250 e por aí vai. E outra aqui 1 TB. Na 550 Aorus Elite, você poderia muito bem, por exemplo, ó, que o preço nunca está ruim, eu acho incrível isso. Você poderia comprar, quem sabe, um de 500 GB aqui para Windows e programas e de 1 TB para os seus arquivos e jogos. O 500 GB sendo um NV1, já que ele vai ser ligado ali no slot do chipset. E esse aqui é um NV2, funcionaria muito bem, funcionaria 100% bem, sem nenhum problema por aqui, ficaria muito legal essa combinação também. Mas isso, conforme eu falei, frescurinha. Muita gente que começou a usar assim gostou pra caramba, eu gosto, eu não abro mais mão, entendeu? Mas isso aí vai de cada um. Agora, uma coisa interessante que eu queria trazer para vocês é o seguinte, nós falamos até agora só sobre NVMe, falamos de M2 SATA. SSD SATA, até o próprio M2, geralmente a taxa de leitura e escrita da grande maioria deles fica entre 550 por 500. Essa taxa de leitura e escrita, eu digo para vocês o seguinte, é suficiente também para vocês usarem só Windows e programas. A velocidade de inicialização do Windows desse aqui para um NVMe, por exemplo, o NV1, que também não é tão rápido, quase não muda, é bem pequena a diferença.
Mas se você tiver só um SSD SATA como principal e for instalar aqui, ó, por incrível que pareça, um jogo na Steam, enquanto ele é descompactado, você vai notar que o computador vai estar engasgando. Porque esses SSDs já estão ficando a 100% ali de uso. Já estão começando a ficar lentos para a realidade atual de uso aí do computador. Então isso também está acontecendo, né? Louco isso daí. Eu não pensava que isso fosse acontecer tão rápido. Por isso que essa mescla entre você pensar no M2 e um SATA, ou considerar só o M2 se for possível aí, pode ser uma boa pedida, né? Com certeza pode ser aí a melhor pedida possível. Mas é só analisar esses casos aqui, né? Essas questões aqui de compatibilidade, para que você não tenha esse tipo de problema. Mas de modo geral é isso. Só dando o tapa ali então, agora falando que eu só comentei sobre os que são custo-benefício. Se você for pegar um outro com uma concepção um pouco diferente, que inclusive é mais caro, esses aqui, conforme eu falei, R$300 um terabyte, né? O outro aqui com uma concepção um pouco mais cara tá girando sempre na casa de R$500 de 1 terabyte. Né? Só que ele tem geralmente um limite de terabytes que você pode escrever acima de 350 tera, até declarado isso, né? No site do fabricante. Então assim, dependendo do seu uso, já salta tipo de 500 GB. Aliás, 500 GB não, perdão, de R$500, aquele que é mais caro, de 1 terabyte. Que tem a concepção mais moderna, que tem memória RAM de cache, tem chips de memória diferente, tem um controlador Phison melhorzinho, é uma concepção diferente. Tá? Então, seria basicamente essa sugestão. SSD não tem segredo, é só se atentar primeiro ao que você tem, para depois o que você poderá comprar. Tá? E turma, sendo bem sincero com vocês, eu sei que há muito tempo o pessoal acaba optando por comprar os SSDs na China. Eu tenho um amigo meu, é o Pedro, ele tem um King Spec. E o controle dele, de um tempo para cá, começou a demorar, sei lá, 1 minuto para ligar. Eu já vi muito relato de inscrito nosso, de amigo pessoal meu, relatando problemas estranhos no computador por conta de usar SSDs dessas marcas mais desconhecidas chinesas. Às vezes funciona bem por um tempo, às vezes começa a dar problema depois de 3, 4, 5, 6 meses. Já apareceu um cara, eu sempre falo desse caso quando alguém me pergunta na live semanal sobre SSD. Teve um rapaz que apareceu na nossa live, ele tem um 5600 X3D com uma X570S, é o Nathan, lembrei o nome dele agora. Ele tinha um SSD, não sei se era King Spec, eu não lembro o nome. Eu sei que o CPU dele ficava 10 graus mais quente só pelo fato dele estar com aquele M2 ligado na placa-mãe dele. Então temos o Pedro, que o Windows demorava para ligar, e temos o Nathan, que o CPU ficava 10 graus mais quente. Por uma diferença que no mercado nacional é bem pequena. Eu não lembro quantos anos de garantia tem, eu não sei se é 3 ou 5 anos de garantia. Por uma diferença pequena no mercado nacional onde você compra com nota fiscal e a Kingston não vai dar pau. Então coloca isso aí na balança também. Nem sempre o barato, só o preço é o que rola. Às vezes o barato sai caro. E esse tipo... O Nathan chegou em mim e falou, cara, meu 5800 X3D pega 90 graus. Eu falei, vamos melhorar esse cooler aí. Aí ele comprou lá um 280, 300, não sei, cara. Eu sei que ele melhorou o cooler dele, continuou quente. Tirou M2, baixou 10 graus. E se é você ou eu numa assistência técnica pegando um controle desse? Até a gente identificar que é o SSD que está fazendo isso. No caso do Pedro eu já sabia. Eu vi lá e falei, ih rapaz, isso é SSD, eu já sabia. Mas e M2 chinês? Tudo é chinês, né? Mas diga assim, marca chinesa que a gente não tem muita referência. Colocando 10 graus a mais no CPU. Como que a gente ia adivinhar isso? Como que a gente ia testar isso? Quem que faria isso? Quem quer tirar o M2, colocar outro ali, formatar, colocar o Windows e rodar um teste? Fique atento aos sintomas do seu computador, caso você tenha algum desses SSDs aí, tá? Eu, de qualquer forma, recomendo esses aqui para que você não tenha dor de cabeça, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.